Vamos começar a falar sobre Primavera Árabe. Vai ser uma primavera inacabada, porque o objetivo do que aconteceu aqui não foi concluído, tá bom? A gente vai ver que vai ter uma disputa política aqui nessas redondezas, onde a gente consegue ver aí, né, alguns países onde isso aconteceu. E por que ela vai ser chamada de árabe? Porque vai ser uma revolução que vai, na verdade, elas vão querer, né, uma revolução ali na mudança das presidências, né, dos líderes políticos dessas regiões, mas muitos lugares não vai dar em nada. Por isso que ela vai chamar de primavera inacabada, ou seja, que não conseguiu alcançar o objetivo e no final ficou tudo a mesma coisa, tá bom? A gente vai ver que vai se espalhar uma onda de protesto por esses países. Aqui a gente consegue visualizar que são países islâmicos, tá bom? Olha só onde é que eles estão: Marrocos, Argélia, Egito, Arábia Saudita, Iêmen, Irã. São todos países islâmicos, tá, amores? Por que que é importante falar isso? Porque por serem países islâmicos, as suas políticas, elas vão estar muito mais voltadas para práticas religiosas. Esses governos islâmicos costumam não ter um estado laico, ou seja, um estado onde não existe interferência da igreja, tá bom? Mas, entretanto, todavia, vocês vão ver aí o que estava acontecendo, que vai deixar essa galera aí bastante pé da vida com os seus respectivos governantes, ok? Muito bem. Em dezembro de 2010, um jovem tunisiano desempregado ateou fogo ao próprio corpo como manifestação contra as condições de vida no país. Seu ato desesperado, que terminou com a própria morte, foi o pontapé inicial do que viria a ser chamado mais tarde de Primavera Árabe, tá? Então, gente, o que foi isso que ele fez? Ele ateou fogo no próprio corpo. Foi uma maluquice? Com certeza, né? Afinal de contas, tirou a própria vida. Mas foi um ato de protesto, tá? O que ele fez quando ele ateou fogo no próprio corpo? Ele fez uma violência, mas não para com os bens da cidade, tá? Mas contra si mesmo. Então, daí a gente vai ter com ele, a população em si vai ter um grau de empatia muito grande, né? Por quê? Porque ele não fez nada que fosse prejudicar a população, mas ele se manifestou. Vai ser um protesto brando, né? Vai ser um protesto assim, sem fins violentos. Então, isso é uma característica importante, tá? Vamos lá. Seu ato desesperado, que terminou na própria morte. Ah, não, tá aqui. Protestos se espalharam pela Tunísia, levando o presidente Zine El Abidine Ben Ali a fugir da Arábia Saudita apenas 10 dias depois. Ben Ali estava no poder desde 87. Olha isso, produção do céu. Ele estava no poder desde 87. Ou seja, isso aconteceu em 2010. Quanto tempo ele ficou no poder, né? Toda vez que a gente vê um governo que vai ficar tanto tempo no governo, a gente já começa a enquadrar ele em uma. Peraí. Então, gente, por isso, quem fica muito tempo no poder, ele acaba perdendo um. Como é que a gente pode dizer assim? Um ar democrático, tá? Acaba perdendo. Mesmo se fosse por vias democráticas, a sua permanência no governo, você acaba perdendo um pouco, assim, essa característica. Por isso que, quando a gente vai ter presidentes, a pessoa só pode se reeleger uma vez. A pessoa só pode ser presidente 2 vezes. Ela nunca vai poder passar disso. Por quê? Porque quando você passa disso, você acaba tendo sentimentos ali, buscando o ditatorialismo, tá bom? Porque você não quer largar o osso do poder. O osso do poder é a coisa mais linda para esse povo, tá? Para esse governo. Para qualquer governo, não só
os islâmicos, mas qualquer lugar do mundo, tá bom? Então, por isso que hoje no Brasil a gente vai ter uma Constituição que fala que a gente só pode ter um presidente durante 2 mandatos, ou seja, durante 8 anos, tá? Consecutivos. Se ele quiser, por exemplo, eu fui presidente durante 2 mandatos, então eu fiquei durante 8 anos. Aí eu vou lá e falo pra Laura assim, ai, Laura, vai lá que você vai ter que se candidatar no meu lugar porque eu não posso mais. Aí a Laura vai lá e ganha. Ou qualquer outra pessoa, tá? Vai lá e ganha. Na próxima eleição, eu posso concorrer de novo. Eu não posso ficar seguidamente no poder, entenderam? Eu não posso ser presidente uma terceira vez sem que haja uma pessoa ali para intermediar e coisa e tal, tá? Porque não pode ser seguido, porque daí que vai perder essa legitimação, certo? Pode ser até do mesmo partido, que foi o caso que aconteceu com o Lula e a Dilma, né? O Lula não podia se reeleger, então ele colocou a Dilma no lugar dele, tá? Aí depois que terminasse lá os 4 anos dela, ele ia lá e ficava no lugar dela, tá? Ele ia querer se candidatar novamente. Certo, amor? Vamos lá, então. Inspirados no sucesso dos protestos da Tunísia, os egípcios foram às ruas. A saída do presidente Hosni Mubarak, que estava no poder há 30 anos, demoraria um pouco mais. Enfraquecido, ele renunciou 18 dias depois do início das manifestações populares, concentradas na Praça Tahrir, a Praça de Libertação, em árabe, no Cairo, capital do Egito. Mais tarde, Mubarak seria internado e mesmo em uma cama hospitalar seria levado a julgamento, tá? A Tunísia e o Egito foram às urnas já no primeiro ano da Primavera Árabe. Nos 2 países, partidos islâmicos saíram na frente. A Tunísia elegeu, em eleições muito disputadas, o Ennahda. No Egito, a Irmandade Muçulmana despontou como favorito nas apurações iniciais e em pleito parlamentar. Essa parte aqui, gente, esse parágrafo vocês vão grifar, tá? Então, o que a gente pode ver entre esses 2 países? A insatisfação para com o governo, tá bom? Mas percebam que os partidos ligados à religião já passavam na frente, tá? Tudo na vida deles vai ser muito voltado à religião, certo, amigos? Tudo mesmo. Então, a sua religiosidade vai ser muito importante na hora das urnas. Sim? No Brasil vai ter importância? Não tanto quanto nos países islâmicos, tá? Mas tem várias pessoas aí que votam de acordo com a religião, de acordo com o que o pastor fala, na verdade, né? O pastor falou, vota nesse fulano, eles vão lá e votam, sabe? Sem nem olhar as plataformas de governo, porque afinal, whatever, né? Muito bem. A Líbia seguiu a onda de protestos, mas demorou bem mais até derrubar o coronel Muammar Gaddafi, o ditador há mais tempo no poder desde 1969. Olha isso, produção. Muito tempo, né? Completando 42 anos. O país se desenvolveu em uma violenta guerra civil, com rebeldes avançando lentamente sobre as cidades ainda dominadas pelo regime de Gaddafi. Trípoli, a capital, caiu em agosto. 2 meses depois, o caricato ditador seria capturado e morto em um buraco de esgoto em Sinter, na cidade natal. Certo, amores? Aqui, olha, a gente vai ver um muçulmano aqui brigando com uma autoridade. Mas vamos ver aqui os outdoorzinhos. Outdoor de Trípoli, capital do Líbano, com a imagem do ex-ditador Muammar Gaddafi, derrubado nos eventos da Primavera Árabe. Ao lado, manifestante anti-Gaddafi, em frente à embaixada da Líbia
em Malta, né? Então a gente pode ver aí que ele está sendo contido pelos oficiais, tá? Então a gente vai ter uma onda de protestos desses países árabes muito gigantesco, porque eles não aguentavam mais passar fome, necessidade, derrota. Então eles vão começar uma onda de protestos justamente para ver se melhora a condição de vida deles, porque estava muito precária, tá? O último ditador a cair foi Ali Abdullah Saleh, presidente do Iêmen. Meses depois de ficar gravemente ferido em um atentado contra a mesquita do Palácio Presidencial em Sanaa. Saleh assinou um acordo para deixar o poder. O vice-presidente Abdi Rabu Mansur al-Raidi anunciou então o governo de reconciliação nacional. A saída negociada de Saleh foi também fruto da pressão popular. Então, gente, tudo isso a gente vai ter aí muito presente, certo? Só que não se esqueçam que eles vão aí ter um período da retirada, né? Vai ter países que vão conseguir, mas vai ter outros que nada vai mudar dentro da sua estrutura, tá? Tudo vai ficar... Opa! Desculpa, minha câmera caiu aqui. Tudo vai ficar na mesma, certo, amores? O movimento Primavera Árabe, que derrubou ditadores na África do Norte, recebeu esse nome com uma base no movimento de liberalização política na Tchecoslováquia, durante a época da sua dominação pela União Soviética em 1968, denominado Primavera dos Povos. Como você explica a expressão Primavera Árabe, né? Então, no caso, como eles usavam, né, da Tchecoslováquia, usava a Primavera dos Povos, eles queriam o mesmo sentido, tá? Uma liberalização, uma liberdade política, tá? Então, como eles conseguiriam isso? Fazendo uma primavera dos povos, que no caso seria a Primavera Árabe, para poder ter esses anseios de liberdade política atendidos, certo, amores? 2. Observe o mapa no início do texto e justifique a expressão "a primavera inacabada" no título do texto. Então, como eu falei para vocês, a maior parte dos países onde vai acontecer esses movimentos em busca da liberdade vai permanecer com os mesmos governos, tá? Com os mesmos estilos de governo. Às vezes até saía o cara, mas continuava a mesma coisa. Então, não tinha ali uma mudança significativa ali. Tá bom? Então, eles não sofriam mudanças e, por isso, ela foi inacabada, porque ela não conseguiu um anseio de liberdade política. Certo? Vamos para a página 36. Agora, a gente vai falar sobre a África subsaariana, né? Essa aqui, a gente também vai chamar ela de África Negra. Então, vamos ver o que quer dizer isso, tá bom? Primeira coisa que a gente vai poder falar é que a África do Norte, ela vai ser cortada pelo deserto do Saara. Então, o deserto do Saara, ele vai ser uma divisão natural entre as duas Áfricas, tá? Muito bem. Ela vai ter essa África subsaariana, né? Ela vai ter, ou África Negra também, vocês vão ver. Aproximadamente 700 milhões de habitantes, dividido em mais de uma centena de povos, que falam mais de 1000 idiomas. Então, olha só como é vasto demais, gente, a cultura nos países africanos. Porque, apesar deles aprenderem as línguas dos colonos, normal, eles também tiveram um afastamento ali dos europeus, tá? No sentido do quê? Muitas vezes eles criavam línguas que eram semelhantes assim à língua do seu colonizador. Não semelhante assim, mas acabava misturando e aí virava um dialeto, entendeu? A língua, gente, eu não sei se a professora Andressa falou para vocês, mas a língua, qualquer que seja ela é muito viva, ela vive mudando, né? Com certeza vocês já ouviram falar de a vossa mercê, vós mercê,
Como é que era? Voz me ser, você e agora C, né? A gente usa muito C. Você vai lá. Por quê? Porque a língua é viva, ela vai mudando de acordo com o tempo, certo? Muito bem. É a região mais pobre do mundo em decorrência da colonização e das disputas étnicas, políticas e econômicas após o período da descolonização, isto é, o período que os europeus deixaram de manter os países da África como colônias, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Essa partezinha aqui a gente vai grifar do texto, vocês vão colocar um amor, um coração, um chuchu, uma estrelinha, seja lá o que vocês fazem aí, quando eu peço para vocês marcarem como importante. Já vou apresentar, tá? Enquanto em média a vida europeia é de mais de 70 anos, na África subsaariana é menos de 45 anos de idade. Então, olha que diferença, né? Enquanto todo mundo tá lá pelas casas de 70, já na África vai ser diferente, tá bom? Eles vão viver em média ali 45 anos. Imagina você ter uma expectativa de vida de 45 anos. Parece que eu tô falando de tempos muito antigos, né? Tô falando da época de Jesus, sei lá, né? Mas é isso, né, gente? É o que a falta de saneamento básico pode fazer por você. Então vamos lá. Opa, tá aqui. Esse cenário é consequência da falta de saneamento básico nos espaços rurais que predominam nessa região, da pouca infraestrutura urbana, da subnutrição, dos precários sistemas de saúde incapazes de conter as doenças como AIDS, a malária e a chamada doença do sono, e também das contínuas guerras étnicas e civis. Essa parte aqui a gente vai grifar também. Esse cenário até guerras étnicas civis. Certo, amores? Muitos conflitos foram alimentados por grandes potências do mundo e criaram governos para facilitar o controle dos recursos naturais, desculpa, da região. Essa parte a gente vai grifar também, tá? Ou seja, lembra que eu falei para vocês, as divisões são ser feitas não respeitando as culturas para poder melhor controlar essa galera aí de cowboy, certo? Quanto mais controladinhos, mais recursos naturais a gente consegue extrair deles. Eba! Certo? Já é para grifar também? É. Nessa região também acontece um problema ambiental sério, a desertificação. Isto é, a ampliação anual das áreas de deserto em virtude das mudanças climáticas e da ação do homem, o que torna a vida do sul do deserto Saara aproximadamente difícil, aprovado durante a Conferência do Rio de Janeiro, no Brasil, em 1992. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Vamos lá, amores. Então, a desertificação vai ser um processo que vai acontecer o quê? Fazendo com que uma área vire um deserto mesmo. Então, a gente vai aqui, todos ansiosos por esse momento do meu desenho, ter aqui o continente africano. Nessa faixa, mais ou menos aqui, é onde a gente vai ter o deserto do Saara. Vocês lembram disso, né? Essa parte aqui... Claro que lembram. A gente vai ter aqui a ação do homem que vai prejudicar muito essa região. O que é desertificação, meus amores? Nada mais é do que transformar um ambiente em um ambiente aí meio ruim, meio desértico, tá bom? O que vai acontecer, amores? Nós vamos ter tanto a ação do homem quanto a própria ação natural, tá? Como eu tinha falado pra vocês, lembra que eu falei pra vocês, gente, pelo lugar que a gente tá, a gente devia ser um deserto, a gente só não é por causa da Amazônia? Lembra que eu já tinha falado isso pra vocês? Aqui,
o que que vai acontecer? A ação do homem vai prejudicar essa área, vai deixar ela mais seca e vai também fazer com que a desertificação ela aconteça mais rápido. O que que acontece de forma natural, pessoas? A gente vai ter aqui o deserto. O deserto ele vai jogar a areia para outras regiões. Olha aqui, a areia saindo daqui do deserto e indo para outras regiões, certo? Ele vai. Por isso que essa região ao sul do deserto do Saara vai ter problemas. Porque eles estão passando por esse processo de virar um deserto, tá bom? Como a ação do homem faz isso, vai prejudicar, deixando mais seco, né? Fazendo com que haja essa força da natureza muito mais forte. Diga, senhora Laura. Como as pessoas se acham no deserto? Como elas se acham? Tipo, no Por deserto, bússola. É o mesmo princípio de alto mar, gente. Porque você olha ao redor, é tudo igual. Olha pro outro lado, também é tudo igual, certo? Vai ter movimentação dos morros, porque ele vai ter ação do vento, né? Como eu falei pra vocês. E aí, como você vai se achar? Através de bússola, né? Ou até mesmo através das estrelas, tá bom? Você espera escurecer e aí você anda durante a noite. É isso que tem pra hoje. Ah, beleza. Tá? É os mesmos princípios de uma navegação no mar. Sim? Então aqui a gente vai ter esse processo de desertificação. Não é que não vai ter ninguém aqui. É que vai transformar essa vegetação aqui em um deserto, tá? E isso vai fazer com que essa área aqui, ao sul do deserto, esteja passando por problemas bastante fortes, bastante intensos, bastante tristes. Certo, amores? Vamos lá, então. Meu Deus, já deu horário, né? Meu, nossa, que rápido. Deu muito rápido. Amores, não esqueça a lição de casa, tá bom? Página 31 a 33. Amanhã a gente corrige, certo? Sim, senhora. Tá. Um beijo e um queijo, galera. Tchau, tchau. Um beijo.